Bom, olá, gente. Nós vamos apresentar o nosso seminário para a disciplina de Anatomia e Fisiologia de Vertebrados. O nosso tema é o tema 4, que vai tratar sobre a excreção em peixes e aves. Eu sou a Thaís, o meu grupo é composto, além de mim, pela Isabela Carvalho, a Isabela Ferrardo, o Lucas e a Thalita. Primeiramente, falando um breve sumário sobre o que a gente vai tratar na nossa apresentação, eu vou dar uma breve introdução sobre o que é a excreção e quais são os tipos de excretas que existem. Depois a gente vai falar especificamente sobre a excreção em peixes e em aves. Vamos comentar sobre os órgãos excretores, a sua fisiologia, a diversidade de excreção desses animais e as vias hormonais que estão envolvidas nesse processo. E, por fim, as referências do nosso trabalho. Uma breve introdução sobre o que é excreção. No geral, é o processo de eliminação de resíduos metabólicos do organismo. Ocorre em todos os seres vivos, porque todo ser vivo tem um metabolismo e as atividades metabólicas elas geram subprodutos que precisam ser eliminados daquela célula. No caso de um corpo como o nosso, que tem trilhões de células, os subprodutos das atividades metabólicas de uma célula, às vezes ele pode ser transferido para outra célula em outra parte do corpo para ser reutilizado. Porém, existem resíduos que não podem ser reutilizados de nenhuma forma, inclusive alguns são extremamente tóxicos, então se eles se acumularem no organismo, eles vão ter um efeito deletério sobre o funcionamento do corpo. Então, eles precisam ser eliminados de qualquer forma. Nos animais, além desse resíduo metabólico, ocorre também a eliminação de resíduos físicos da digestão. Um exemplo no nosso caso são as fibras que a gente não consegue digerir e a gente precisa eliminar depois que elas passam pelo tubo digestivo. Então, todo composto que o animal não tem a capacidade de digerir, ele também precisa retirar do seu corpo. De forma geral, o processo de excreção é essencial para o funcionamento correto do organismo e para a manutenção da homeostase, que, como eu disse, alguns desses resíduos são extremamente tóxicos. Existem 3 grupos principais de resíduos. O primeiro é o resíduo gasoso, no caso dos animais é o dióxido de carbono. Ele é eliminado do corpo de forma passiva, sem gasto extra de energia, porque é extremamente solúvel em água e existe um gradiente de concentração que faz com que ele saia facilmente do corpo através das vias respiratórias. O calor também pode ser considerado um resíduo metabólico, porque no nosso caso, por exemplo, o nosso corpo tem uma temperatura ideal de funcionamento, e se o corpo passar dessa temperatura, as atividades celulares vão ser prejudicadas. Então, o nosso corpo elimina calor para evitar que isso aconteça. E por fim, existem os resíduos físicos e químicos, que ao longo de toda a diversidade de seres vivos pode incluir desde moléculas orgânicas complexas, passando por lipídios, carbonatos, fosfatos e as excretas nitrogenadas, que vão ser o principal foco desse nosso trabalho, porque elas são extremamente relevantes para os animais. Enfim, o que são as excretas nitrogenadas? Comentando brevemente sobre os rins, que eles são os órgãos responsáveis pela filtração do sangue e pelo preparo dessas excretas para eliminação. E logo adiante a gente vai comentar especificamente sobre como os rins funcionam. Mas existem 3 tipos de excretas nitrogenadas. Existe a amônia, a ureia e o ácido úrico. Aqui nós temos um diagrama mostrando os tipos de excreção que são realizados por cada grupo de animal. Nós temos os animais amoniotéricos, que excretam amônia, os uricotéricos, que excretam ácido úrico, e os ureotéricos, que excretam ureia. E como nós podemos ver no diagrama, tem certos grupos de animais que podem eliminar mais de um tipo de excreta. Enfim, de onde vêm essas excretas e o que elas são? A amônia ela é o primeiro principal resultado do metabolismo de proteínas no organismo. Ela é resultado do processo de desaminação dos aminoácidos que foram ingeridos, ou seja, a retirada de um grupo amina desses aminoácidos. E ela é uma molécula extremamente tóxica. Nos animais que não são amoniotéricos, ela precisa ser processada para uma forma menos tóxica. No caso, na maioria dos animais aquáticos, o ambiente externo permite que essa molécula seja eliminada sem risco de intoxicação, porque ela é extremamente solúvel em água. Então, como eles já estão dentro da água,
ela pode ser eliminada prontamente. É claro que esse processo de detoxificação, que vai ser uma conversão bioquímica dela para outra forma, vai ter um gasto de energia. Por isso que os animais que podem eliminar a amônia diretamente fazem isso. Nós temos a ureia, que é uma excreta menos tóxica do que a amônia. Ela é um pouco menos solúvel também, porém ainda é solúvel em água. Isso faz com que ela possa ser armazenada, diluída em água antes da eliminação. Ela pode ser armazenada na urina. E temos o ácido úrico, que esse ácido é uma molécula menos tóxica entre essas e extremamente pouco solúvel em água. Então, ela precisa ser eliminada de uma forma super concentrada ou mesmo seca, né, no formato de um pozinho. Bom, agora vamos comentar especificamente sobre a excreção em peixes, mas antes de comentar sobre os órgãos excretores em si, o processo em si, vou dar um panorama geral sobre os ambientes onde esses animais podem viver e como isso afeta a homeostase do corpo desses animais. Basicamente, os peixes que vivem em água doce, eles estão num ambiente onde, ao redor deles, o ambiente externo tem uma concentração salina mais baixa do que o corpo, ou seja, isso acaba gerando um gradiente de concentração que vai induzir a perda de sais. Esses animais produzem altos volumes de urina, porque eles precisam filtrar grandes quantidades de água durante o dia, justamente para conseguir essas moléculas de sais, porque elas estão extremamente dissolvidas na água, né? Já na água salgada nós temos o contrário. O ambiente externo ele tem uma concentração salina mais alta, e isso cria um gradiente que vai induzir a perda de água. E por isso esses animais vão gerar baixíssimos volumes de urina, justamente para manter a hidratação do corpo. E nós temos uma exceção a esse panorama, que são os peixes cartilaginosos. Eles excretam ureia, ao contrário dos outros peixes, e eles possuem uma concentração isotônica em relação ao seu ambiente. Mas a gente vai comentar mais à frente como é que funciona esse processo. Agora vamos falar sobre o órgão excretor primário dos peixes, o rim. Digo primário porque eles também podem realizar excreção em menores quantidades pelo trato digestivo, pele e também pelas brânquias. Embriologicamente, os rins dos peixes se desenvolvem como órgãos pareados, mas eles vão se fundindo em diferentes graus durante a vida adulta. Na figura, vemos que o rim fica localizado dorsalmente na cavidade abdominal e ventralmente na coluna vertebral. O rim é revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo e apresenta dutos urinários pareados, que se fundem no único duto urinário. Este pode formar uma espécie de bexiga, que por fim desemboca no poro urogenital. O rim dos peixes pode ser dividido em duas porções. A anterior, que é bem vascularizada, com tecido hematopoético e elementos endócrinos, e a posterior, onde ficam os néfrons e onde ocorre a excreção. Uma porção mediana contendo os corpúsculos gestâneos, que têm função endócrina, separam as porções anterior e posterior. Acabamos de descrever o rim de um teleósteo, mas existem diferenças entre outros grupos de peixes. Em feiticeiras, encontramos dois rins, um pronéfrico e um mesonéfrico, sendo que provavelmente apenas o mesonéfrico é funcional. Em lampreyas, os rins também são alongados, mas estruturalmente são mais semelhantes aos dos teleósteos. O néfron é a unidade funcional do sistema excretor, sendo composto por um corpúsculo renal formado por uma cápsula de Bowman, glomérulo e um túbulo renal, o qual é dividido em diferentes regiões de acordo com sua função. Cada néfron desemboca num duto coletor, e este num duto urinário. Existem diferenças nos néfrons de peixes marinhos e de água doce. Estes últimos apresentam corpúsculos renais grandes e numerosos, e túbulos curtos. Peixes marinhos, por outro lado, têm necessidade de reter água. Por isso, apresentam corpúsculos renais menores e menos numerosos, com túbulos mais longos capazes de produzir menores quantidades de urina, só que mais concentradas. Também podemos dividir os peixes entre aqueles que possuem rins glomerulares ou aglomerulares, ou seja, que não possuem glomérulos. Os representantes aglomerulares são mais raros, com cerca de 40 espécies, as quais incluem a família dos cavalos marinhos e alguns baiacus.
Essas espécies também não possuem túbulos distais, que são essenciais na diluição da urina. Portanto, possuem rins com baixa capacidade de reter líquidos, o que leva a uma perda significativa de sais. Por isso, são restritos a ambientes marinhos ou estuários. Em elasmobrânquios, temos a presença de néfrons mais elaborados do que o restante dos peixes, sendo mais semelhantes aos de mamíferos pela presença de um fluxo tubular contra a corrente. Este ocorre devido aos túbulos, que possuem extensões que descendem e ascendem em vias paralelas e contracorrentes. Teleósteos, por sua vez, possuem néfron com túbulo que sai da cápsula de Bowman, 2 segmentos do túbulo proximal e um duto coletor. Em teleósteos de água doce, temos glomérulos grandes e um túbulo distal, os quais são essenciais para produzir grandes quantidades de urina diluída. Estuarinos também apresentam um túbulo distal, mas o papel deste na reabsorção de NaCl varia de acordo com a salinidade do ambiente. Teleósteos marinhos, por fim, possuem glomérulos pequenos e ausência de túbulo distal, sendo especializados na conservação de água. Agora vamos falar sobre a fisiologia da excreção, mais especificamente sobre a produção das excretas nitrogenadas. A formação da urina ocorre em 3 etapas: a ultrafiltração, reabsorção e secreção. A ultrafiltração consiste na filtração do sangue de forma seletiva pelo glomérulo, produzindo urina primária. Este processo ocorre graças aos gradientes de pressão presentes ao longo de uma barreira filtrante no interior do glomérulo. Esta também apresenta projeções celulares que se chamam pedicelos, que podem ser rearranjadas formando canais por onde ocorre a filtração. Uma diferença de pressão hidrostática positiva entre os capilares glomerulares e o lúmen da cápsula de Bowman induz a filtração. Simultaneamente, temos uma diferença de pressão coloidal negativa do plasma que resiste à filtração. Ao longo do tempo, com a perda de fluido dos capilares glomerulares pela filtração, a pressão coloidal passa a aumentar ao mesmo tempo em que a pressão hidrostática cai, até que a pressão de filtração chegue a zero e a filtração cesse. Este processo produz a urina primária ou ultrafiltrado, a qual apresenta a composição química muito semelhante à do plasma, mas com ausência de proteínas. Vamos então falar sobre a reabsorção. Mamíferos realizam a maior parte da reabsorção de NaCl nos túbulos proximais, enquanto que peixes a realizam também em segmentos distais ao túbulo proximal. As maiores taxas de reabsorção de NaCl são encontradas em peixes de água doce, visto que essas espécies precisam reter sais e perder excesso de água através de uma urina altamente diluída. Do mesmo modo, há pouca reabsorção de água em peixes de água doce, podendo chegar a apenas 5% de absorção em algumas espécies. Por fim, temos a secreção, um modo alternativo de remoção de solutos do sangue além da ultrafiltração. Os peixes com rins aglomerulares, ou seja, que não possuem glomérulos, produzem urina exclusivamente através de secreção. Em peixes glomerulares de água doce, a secreção de íons está diretamente relacionada à alimentação e também ao equilíbrio ácido-base do organismo. A injeção de íons magnésio sulfato, por exemplo, promove uma maior secreção destes íons. Do mesmo modo, encontramos uma maior secreção de íons de hidrogênio em condições de acidificação do sangue. Peixes de água salgada, por outro lado, apresentam grande secreção de íons provenientes da ingestão de água do mar. Bom, falando agora sobre a diversidade de excreção entre os peixes, nós temos que as diferentes excreções têm relação direta com o ambiente em que os peixes habitam. Por conta disso, os peixes marinhos e os peixes de água doce possuem diferentes excreções nos quesitos de volume, composição química da urina e métodos de formação da urina. Tal diferença é conferida pela concentração de sais presentes nos ambientes que eles habitam. Se pensarmos em um peixe de água salgada no ambiente marinho, temos que a concentração de sais à sua volta é maior do que a concentração de sais no corpo do peixe. Já os peixes de água doce vivem em um ambiente em que a concentração de sais é menor do que a concentração de sais presentes no corpo do peixe. Então, se a gente pensar em uma situação em que existem diferentes concentrações de solutos nos dois lados de uma membrana permeável, no caso a pele dos peixes ou as brânquias, nós temos que a água tende a passar através da membrana em direção ao local de maior concentração de solutos, enquanto as substâncias dissolvidas na solução, que seriam os íons, se movem em direção à área de menor concentração de solutos,
sendo que esse processo é denominado difusão. Então, temos que o sistema excretor dos peixes é fundamental para a manutenção desse equilíbrio, visando ajustar esses fenômenos de perda de água e ganho de sais para que o peixe não venha a óbito, consistindo esse processo na osmorregulação. Aqui à direita tem um esquema de como esse processo ocorre nos teleósteos de água salgada e doce. Nós também podemos ver aqui que a difusão ocorre através da pele das brânquias, há também a excreção de urina e outras características que nós vamos destrinchar nos slides a seguir. Bom, levando em consideração o que foi apresentado, os peixes ósseos marinhos são reguladores hipotônicos, o que significa que a pressão osmótica do sangue deles é menor do que a pressão osmótica da água do mar. Isso porque a água do mar possui maior concentração de sais do que o animal. Por conta disso, os teleósteos marinhos têm a tendência em perder água para o meio, já que a água vai do lugar menos concentrado para o mais concentrado, e também tem a tendência de ganhar íons. Além disso, é importante ressaltar que a pele desses peixes são cobertas por um muco que é praticamente impermeável, né? Ele impede a osmose de ocorrer de maneira tão abundante, mas não impede que ela ocorra totalmente. Logo, nós temos que o principal local de ajuste osmótico nos peixes são as brânquias, o que difere dos amnióticos, por exemplo, que o principal local de ajuste osmótico são os rins. Sendo assim, nós temos que os peixes marinhos tendem a produzir quantidades pequenas de urina isosmótica com a finalidade de conservar água dentro do seu corpo e eliminar sais, num processo contrário ao que ocorre nas brânquias, onde há perda de água e ganho de sais continuamente. Além disso, como foi dito anteriormente, nesse ambiente, o corpo do peixe é hiposmótico em relação ao meio. Logo, é preciso utilizar mecanismos capazes de impedir a perda excessiva de água pelo corpo desse animal. Esses mecanismos podem incluir a ingestão de água salgada, a fim de contrabalancear as perdas de água causadas pela osmose, a excreção de urina, que é praticamente isotônica em relação aos fluidos corporais, e o ajuste osmótico por meio das brânquias, que possuem a função de secretar, com gasto de energia, os principais íons do organismo, que é o sódio, Na+, e cloreto, Cl-. Nesses peixes, os rins possuem glomérulos reduzidos e túbulos distais pouco desenvolvidos, justamente para evitar a perda de água, de tal modo que o excesso de sal é excretado pelas brânquias. Nos glomérulos, nós temos a absorção de sulfato de magnésio, sendo que as fezes excretadas são ricas em sulfato de magnésio. Já os peixes de água doce, ao contrário dos de água salgada, são reguladores hipertônicos. Logo, possuem a tendência em ganhar água e perder íons. Para suprir o problema de perda de íons, os peixes de água doce produzem grandes quantidades de urina diluída para subtrair o excesso de água absorvido pelas brânquias, sem que ocorra perda exagerada de sais. Além disso, eles também fazem a absorção ativa de íons da água circundante, especialmente o sódio, que é o Na+, e o cloreto, que é o Cl-, por meio das células branquiais ou da pele. Eles também possuem uma alimentação com o intuito de repor esses íons. Nesse ambiente, como foi mencionado anteriormente, o corpo do animal é hiperosmótico em relação ao meio. Então, esses peixes possuem rins compostos por glomérulos grandes e desenvolvidos e túbulos distais grandes também e bem desenvolvidos, que promovem a produção excessiva de urina diluída a fim de ocorrer a eliminação de água. Há também os animais que são isosmóticos, como os peixes cartilaginosos, de tal modo que as concentrações osmóticas presentes no corpo do animal e no meio aquático em que esse animal habita são praticamente iguais, por isso o prefixo iso, de modo que a concentração osmótica se altera de modo semelhante à alteração do meio circundante. No caso dos peixes cartilaginosos, nós temos que o acúmulo de ureia no sangue impede a perda de água. O ganho excessivo de sais ocorre pelas brânquias e pela alimentação, e também há a remoção do excesso de sais do sangue por meio da glândula retal. Falando agora um pouco sobre as vias hormonais da excreção, nós temos que alguns peixes possuem taxas de excreção diferentes,
sendo essas relacionadas diretamente com o ciclo de alimentação, a alta velocidade oxidativa de aminoácidos ingeridos e também ao ritmo hormonal diário, o qual é dependente da secreção periódica de corticosteroides. Entrando nessa parte do ritmo hormonal diário, nós temos que o estresse pode ser um fator que altera essas vias hormonais e, consequentemente, altera a excreção desses peixes. Quando um peixe é submetido a uma situação de estresse, dois eixos neuroendócrinos são ativados. O eixo hipotálamo, sistema nervoso simpático, células cromafins, que é o HSC, que promove a disposição de catecolaminas, como a epinefrina e a norepinefrina, como produto final, e o eixo hipotálamo-hipófise interrenal, que é o HHI, que emite os corticosteroides, como cortisol e cortisona, que é o que vamos falar agora. Nos peixes ósseos, de modo geral, o principal hormônio corticosteroide é o cortisol. Nos peixes, os principais órgãos-alvo do cortisol são as brânquias, intestinos e fígado, sendo que esses órgãos constituem o papel principal do cortisol em peixes, que é o equilíbrio iônico e o metabolismo energético. Além disso, o cortisol tem funções mineracorticoides e glicocorticoides. Sua função mineralocorticoide é estimular a absorção de íons sódio, Na+, e cloreto, Cl-, pelos peixes em ambiente de água doce e eliminar esses íons em um ambiente marinho, que é muito importante, como a gente viu anteriormente. Além disso, como podemos ver nessa figura à direita, após a exposição a um estressor, os níveis plasmáticos de hormônio adrenocorticotrófico, que é o ACTH, sobem rapidamente, seguidos por um aumento nas taxas de cortisol circulante. Essa liberação é moderada por um feedback, sendo que altas taxas de cortisol na circulação do organismo propiciam um feedback negativo na hipófise do animal, justamente para produzir e liberar o hormônio adrenocorticotrófico. Além disso, o cortisol é capaz de promover um feedback no hipotálamo e afetar a liberação de fatores liberadores de corticotrofinas, que são as CRS. Esse entrosamento entre a liberação de hormônio adrenocorticotrófico e o hipotálamo são impulsionadas pelo eixo hipotálamo-hipófise interrenal, que foi o que a gente disse anteriormente, HHI. A partir desse entrosamento, como foi dito anteriormente, nós podemos ver que várias funções são afetadas, como está aí na parte inferior da figura. Dentre eles, o fluxo branquial, que a gente viu que é importantíssimo para a osmorregulação e excreção dos peixes. Frente a isso, pensando no quesito do manejo dos peixes, algumas práticas comuns de criação podem ser extremamente estressantes para eles, podendo até mesmo levar a óbito. Eu faço estágio em um laboratório de cianobactérias no Sena, e em um experimento a gente foi pegar uns peixes num pesqueiro. E no trajeto do pesqueiro até o laboratório, cerca de um terço desses peixes morreram justamente por conta do estresse, do transporte. Dependendo da espécie, o estresse também pode ser visualizado pela coloração do animal, sendo que ele fica mais escuro quando ele está estressado. Por conta dessas situações, muitas vezes são utilizados anestésicos com o intuito de haver a redução da atividade metabólica desses peixes, objetivando a diminuição do consumo de oxigênio e a excreção de metabólitos tóxicos, principalmente nas situações de transporte, que é o que mais causa estresse no manejo desses peixes. Seguindo agora para a excreção em aves, nós temos que as aves são animais vertebrados endotérmicos com penas. Em comparação com os mamíferos, o sistema de excreção das aves apresenta algumas diferenças, destacando-se a presença de um sistema porta-renal, dois tipos diferentes de néfrons, com e sem a alça de Henle, como nós podemos ver na figura ao lado, a ausência de bexiga, exceto em avestruzes, e uma característica significativa é que o excremento final é o ácido úrico, excretado juntamente com as fezes, que eu acho que a maioria já deve ter visto, que forma aquela pasta de cor esbranquiçada que as aves excretam. Por conta disso, as aves são animais uricotélicos, diferentemente dos teleósteos apresentados anteriormente, que excretam amônia, e dos mamíferos, que excretam ureia, sendo que essa característica das aves é muito importante para a sua adaptação à vida terrestre.
Mas por que será que as aves excretam ácido úrico em maior quantidade e não outras excretas nitrogenadas? Isso ocorre pois a excreção de ureia força também a excreção paralela de água. As aves e outros animais, como os répteis terrestres, são animais amnióticos, como nós podemos ver aqui na figura ao lado. Então, os embriões desses animais amnióticos se desenvolvem em ovos com cascas impermeáveis. E por conta disso, a excreção de ureia é impossível, porque não há excreção de água. Por conta disso, a via do ácido úrico é a única forma significante para que as aves eliminem seus compostos nitrogenados. O ácido úrico nas aves é formado pela amônia no fígado, mas também acredita-se que o rim pode ser um local onde esse ácido úrico é sintetizado nas aves, o que nós vamos ver nos slides subsequentes. Bom, falando então sobre os órgãos excretores, né? Os rins, principalmente o rim, ele é o rim aviário, né? É um rim metanéfrico. E durante o desenvolvimento embrionário, 2 estágios primitivos que recapitulam a ontogênese persistem. Porém, em 36 horas, ocorre a formação do pronéfron, sendo ele totalmente vestigial em aves, e em 55 horas de incubação, o mesonéfron. Os rins, o rim aviário não apresenta a forma clássica de feijão, que é o rim unipapelado. Ao invés disso, ele é comprimido na região dorso ventral e tipicamente ele apresenta 3 divisões, divisão anterior, mediana e posterior. Os rins, eles têm as regiões corticais e as regiões medulares. A região cortical do rim aviário é composto de várias unidades corticais que elas coalescem para formar as regiões medulares. E tem essa característica do rim aviário em apresentar túbulos do tipo reptiliano, que tem a ausência do loop de Henle, e túbulos do tipo mamífero, que tem a presença dos loops de Henle. Isso vai ser falado aqui. As regiões corticais, né, apresentam uma grande quantidade de pequenos néfrons que não têm loop de Henle ou alças de Henle. É caracterizado por um túbulo que é dobrado sobre si mesmo 4 vezes e os néfrons são conectados em ductos coletores. Quanto às regiões medulares, elas são compostas por cones medulares e dentro desses cones medulares tem os loops de Henle, os ductos coletores e a vasa recta. Toda essa organização é a fim de produzir uma urina hiperosmótica. Quanto à vascularização renal, de 3 ramos da aorta inferior, após ocorrer reduções, né, de seus ramos, são formadas as arteriolas aferentes que adentram a cápsula de Bowman. Após a formação dos capilares glomerulares, essas arteriolas elas saem como arteriolas eferentes, que englobam a rede capilar peritubular. Quanto ao sangue venoso aferente, né, é através do sistema porta-renal funcional, em que vasos terminais eles se integram à rede capilar peritubular, que é formada pelas arteriolas eferentes. Aqui na direita vocês podem ver que tem uma imagem do padrão do fluxo sanguíneo dentro do córtex renal do rim aviário. Vocês podem olhar que na rede capilar peritubular aqui tem a formação dos dois, a junção dos dois. Continuando no sistema porta-renal, ele vai receber o sangue das extremidades baixas através da veia ilíaca externa e do trato gastrointestinal inferior através das veias caudal, mesentérica e pudendal. Quanto ao fluxo sanguíneo, ele entra pelo rim no canal de vasos porta-renais, que é controlado por uma válvula de músculo liso localizada na veia ilíaca comum, e quando essa válvula está fechada, o sangue vai para o parênquima renal. Quando ela está aberta, o sangue segue seu caminho. Então, a saída do fluxo sanguíneo ocorre pela rede capilar peritubular, em que as arteriolas eferentes e as porções terminais do sistema porta-renal se unem, que eu falei lá em cima. Continuando sobre o sistema porta-renal, aqui tem um sistema, né? Um sketch, um sistema arterial que é mostrado em preto, aqui em que o sistema arterial é mostrado em preto e o sistema venoso em branco. RV é a veia renal e RPV é a válvula porta-renal. Então, se localiza aqui. Quanto à filtração glomerular,
são dois processos que regem essa filtração, em que a pressão hidrostática é o que move os fluidos através de uma membrana, de uma barreira, e a pressão osmótica coloidal, exercida por proteínas, é o que se opõe ao movimento dos fluidos. Isso é um processo passivo. A taxa de filtração glomerular, a GRF, né, Glomerular Filtration Rate, ela é maior em mamíferos quando se considera a taxa de filtração glomerular por um único néfron. Isso comparando aves e mamíferos de mesma massa corporal. Porém, quando se compara aves e mamíferos e essa taxa glomerular a taxa de filtração glomerular de total do rim total, a gente observa que essa taxa ela é maior em aves. Em aves, né, essa taxa de filtração glomerular ela pode decair de até 65% em média, né, do valor total que essa taxa de filtração glomerular estaria se tivesse numa situação de hidratação total. É uma boa variação, né? E essa variação ela é regulada, então, pelo hormônio antidiurético aviário arginina vasotocina, o AVT. Ele atua a fim de conservar o estado hídrico, né? Então ele atua na vasculatura e no epitélio tubular do rim. E isso considera uma antidiurese vascular. Falando agora sobre o transporte iônico pelos tubos renais proximais, ele é similar ao que ocorre em invertebrados. E os tubos renais proximais eles conseguem reabsorver cerca de 60% do filtrado glomerular. Apresentam uma grande capacidade de glicose, de reabsorver a glicose filtrada, devido a uma alta concentração de glicose plasmática e alta carga que precisa ser filtrada pela filtração glomerular. Então a urina ela vai apresentar pouca glicose, tem pouquíssima glicose na urina. Essa glicose ela é reabsorvida por cotransportadores de sódio e glicose nos túbulos renais, sendo em aves que esses cotransportadores de sódio e glicose são upregulated comparado a mamíferos e outros vertebrados. Quanto à medula renal, ela apresenta uma quantidade variável de cônios medulares. E esses cônios eles funcionam de forma paralela, em que quando um está funcionando, esse aqui não está funcionando, mas o próximo vai estar funcionando. Sempre desse jeito, de forma independente. Cada cone ele vai terminar, né, como um único e grande túbulo coletor. E no final, esses tubos coletores se unem a fim de formar o ramo ureteral primário. Na imagem à esquerda, vocês podem ver uma seção transversal de tecido de um cone medular de um rim de codorna no deserto, em que nós temos o ramo, esse círculo aqui, né, de anéis, o anel de ductos coletores, que no centro se encontra o ramo descendente delgado da alça de Henle, e na parte externa desses anéis, desse círculo de anéis, nós temos o ramo ascendente delgado da alça de Henle. Quanto à concentração e diluição da urina, a urina aviária ela é hiperosmótica, significa que ela tem um potencial osmótico maior do que o plasma. O ácido úrico é um produto nitrogenado primário e ele é insolúvel em solução aquosa. Voltando para a diluição da urina, no rim das aves tem um gradiente, né, de solutos da base dos cônios medulares até as pontas, e essas pontas são feitas de cloreto de sódio, que é depositado no interstício do cone por transporte ativo dos segmentos grossos dos loops de Henle. Do interstício, esse cloreto de sódio ele passivamente vai entrar na porção descendente do loop de Henle, e esse cloreto de sódio então ele vai ser reciclado ainda dentro do cone medular. A porção descendente do loop de Henle é impermeável à água, então ela serve para diluir, né, o fluido, que é o movimento em direção ao túbulo distal convoluto. Nos tubos coletores, né, e antes que esse fluido, né, ele entre nos tubos coletores, esse túbulo distal convoluto ele vai equilibrar o líquido com o interstício para que ele consiga entrar novamente nos cônios medulares. Nos
nos túbulos coletores, dentro desses cones, o fluido isosmótico, né, que ele vai ser exposto a um aumento do gradiente osmótico, e ele vai se tornar hiperosmótico, à medida que ele vai perdendo água para o interstício do cone. O hormônio que foi falado, né, o hormônio antidiurético aviário, ele vai controlar o movimento da água através da vascularização. Esse movimento da água através dos túbulos, né, para filtração, ele vai ocorrer através de canais membranosos, canais de membrana, que são as aquaporeinas. As aves, elas não possuem bexiga, então a saída dos rins, da saída dos rins vai adentrar a cloaca. Só que a urina não vai se manter na cloaca. Através do peristaltismo retrógrado, né, uma motilidade do trato gastrointestinal inferior, a urina ela vai ser movida de volta para o cólon e a seca. E aí vai entrar em contato com o segundo epitélio para um segundo epitélio transportador, que vai ser o epitélio do cólon, e ele vai se mover através dele por gradientes de concentração. Agora sobre a excreção de nitrogênio, né? O ácido úrico, ele compõe cerca de 70 a 80% da excreta ureteral, que é o produto final e ele é um produto final do catabolismo de nitrogênio. Só que não é só isso que é excretado. Ureia, creatina e aminoácidos também são excretados, só que em quantidades menores. O ácido úrico é uma forma muito inteligente e eficiente, na verdade, de excreta de nitrogênio, porque ele consegue excretar 4 átomos de nitrogênio em um composto, né, do ácido úrico. Ele apresenta uma solubilidade aquosa extremamente baixa, porém, mesmo sendo uma boa forma para excretar, porque ele consegue excretar muito mais nitrogênio do que ureia e amônia, a síntese é mais custosa porque ele vai gastar 9 adesina trifosfato, né, a mais do que a ureia e a amônia. Uma curiosidade é que a forma aniônica do ácido úrico, que é o urato, não vai se precipitar, a gente vai ver mais pra frente. O urato, se tratando de uma molécula pequena, ele vai passar facilmente pela barreira filtradora na filtração glomerular. E 5 vezes mais urato ele é excretado do que filtrado. Então o urato ele é avidamente excretado pelos túbulos renais. Porém, nos túbulos proximais, devido à captação de água e secreção de urato, a concentração de sais de urato poderia ocorrer. Porque a concentração de sais no túbulo proximal vai exceder o limite de solubilidade. Só que a formação de cristais não ocorre devido à ligação do ânion urato com a albumina sérica. O ácido úrico ele também é degradado por bactérias do trato intestinal inferior, e essa degradação vai formar amônia e ácido glutâmico. E esse ácido glutâmico ele pode ser reciclado pela ave, pelo animal. Aqui na direita a gente tem uma imagem de uma micrografia eletrônica de varredura que evidencia os cristais de urato, e isso não é visto na urina aviária, ainda que tenha essa alta concentração de urato. Contra o trato gastrointestinal inferior, né, a cloaca, o cólon e a seca digestiva, eles têm uma grande importância para a osmorregulação e excreção. Uma dessas importâncias é o que eu falei antes sobre a microbiota, que consegue reciclar ali e degradar o ácido úrico, né? E essa urina, que ela é produzida nos rins, ela vai para a cloaca, que é o urodeu, ocorre o peristaltismo retrógrado, volta para o coprodeu da cloaca e segue para o cólon e a seca digestiva. Então ela volta para um centro fecal, né, do trato gastrointestinal inferior, e os movimentos, né, a motilidade, é controlada pela tonicidade do fluido. Então, se a tonicidade é 200 osmolutos por quilo de água maior do que o plasma, o peristaltismo retrógrado ele
ele é parado ou ele se torna mais lento. Bom, tratando-se então agora da motilidade, né? Essa motilidade ela é interrompida quando presente em soluções hiperosmóticas. Receptores que detectam a molaridade da urina enteral e regulam a motilidade se fazem presente no trato gastrointestinal aviário, que no caso é o TPRV4, né? Que ele é um receptor um tanto único, que é o único receptor vaniloide que responde a deformações celulares, como por exemplo quando a célula se incha, quando ocorrem mudanças, né, no seu ambiente osmótico. E esse receptor ele vai apresentar um nível basal de entrada de íons de cálcio em soluções isotônicas, porém quando ele se encontra em um meio hipertônico, o influxo de cálcio, de íons cálcio, ele é aumentado. Isso vai levar a uma entrada mais lenta da corrente de cálcio, ou até mesmo uma parada desse influxo. E isso também está presente nos mamíferos. Em alguns grupos de aves, além da ação dos rins no processo de excreção, a participação das chamadas glândulas de sal, responsável pela eliminação do excesso de sais. Essas glândulas estão localizadas na porção superior frontal do crânio. E além de presentes nas aves, elas também são encontradas nos elasmobranqui, que são os tubarões e as raias, e alguns répteis. E elas provavelmente evoluíram das glândulas nasais dos répteis ao final do Paleozoico, como mostram registros fósseis de crânios de aves já extintas. E essas glândulas foram relatadas em diversas ordens marinhas, como a ordem dos pinguins, dos albatrozes, gaivotas, pelicanos, atobás, fragatas, entre outras, e também várias ordens terrestres para a produção de secreções hipertônicas em resposta a dietas ricas em proteínas para minimizar a perda de água. E também aves do deserto, que têm essas glândulas de sal funcionais estimuladas em resposta a alta temperatura e baixo consumo de água. E como que essas glândulas funcionam? Basicamente, quando o animal ingere água salgada, os sais caem na corrente sanguínea e isso leva ao aumento da osmolaridade no sangue. E por uma cadeia de estímulos, começa a liberação de alguns hormônios no sangue. Um deles é a acetilcolina. Então, por meio de canais de potássio e canais de cloreto, os íons são movidos dos capilares sanguíneos para as glândulas, junto com quantidades mínimas de água. E o líquido hipertônico gerado, ele é liberado a partir das narinas. Agora, sobre as variações das excreções das aves. Elas liberam seus resíduos metabólicos principalmente na forma de ácido úrico, sendo suas vantagens a baixa toxicidade e insolubilidade em água, de modo que pode ser excretado sem usar muita água e pode ser armazenado em ovos sem danificar os embriões. Porém, apresenta alto gasto energético na sua produção. E nesse contexto, então, alguns grupos pontuais de aves divergem quanto a esse tipo de excreção. O Calaptiana, por exemplo, uma espécie de beija-flor, eles excretam amônia de modo facultativo, ou seja, em condições de baixas temperaturas e alta ingestão de água, essas aves passam a excretar mais de 50% de seus resíduos como amônia, ao contrário de situações de alta temperatura e baixa ingestão de água, com sua excreta sendo ácido úrico. Além disso, nos pinguins da Antártida, concentrações de ácido úrico, ureia e amônia são encontradas na urina, de modo que demonstra a alteração da excreção diante de certas condições ambientais. E por fim, sobre os hormônios ligados à excreção, as aves adultas apresentam a prolactina, responsável pela regulação dos níveis de sais e água no organismo, o hormônio antidiurético, responsável pela conservação da água no corpo, concentrando e reduzindo o volume da urina, e a aldosterona, que realiza a retenção de sódio e a excreção de potássio pelos rins. Aqui estão nossas referências. Obrigada a todos pela atenção e nós ficamos à disposição caso alguém tenha dúvidas.